A paz e a alegria de Jesus esteja em seu coração. Hoje você vai acompanhar conosco um episódio muito forte narrado no Evangelho. Jesus caminha sobre as águas. Vamos aprofundar no estudo deste fato, acompanhando o filme produzido aqui na Associação do Senhor Jesus. Você vai acompanhar também a explicação de cada detalhe do texto. Detalhes que podem ajudar muito na superação de nossas dificuldades e problemas. Acompanhe conosco e aprenda como caminhar sobre as águas do mar da vida. Jesus tinha acabado de realizar o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Todos estavam maravilhados. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com apenas 5 pães, 2 peixes. Mas a noite já estava começando. Jesus então despediu o povo e mandou que seus discípulos passassem para outra margem do mar da Galileia. Vamos ver. Logo depois de falar para o povo, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e a passarem antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois, ele subiu a montanha para orar na solidão. Parecia que tudo estava bem. E de fato estava. Senão Jesus não teria despedido os discípulos e saído para rezar na solidão. Na nossa vida também é assim. Às vezes tudo está bem. Mas de repente, um vento contrário começa a soprar. E aí... Aí a gente se desespera, não é mesmo? Quando vem um vento daqueles fortes para derrubar a gente, quase sempre a gente se desespera. E como os discípulos de Jesus, aconteceu a mesma coisa, não foi diferente. Embora eles fossem homens habituados ao mar, parecia que aquele vento era violento demais. E de repente, eles se viram ali, dentro de um barquinho, impotentes contra aquela força da natureza que os agitava. Jesus também conhecia o mar.
Certamente ele sabia que um vento daqueles, os seus discípulos não iam aguentar. Eles corriam perigo real. Então ele decide caminhar sobre as águas. Ele poderia ir de barco, como talvez fosse o plano inicial. Mas com um vento contrário daqueles, não adiantaria. Além disso, seus discípulos precisavam de mais uma missão. Pela quarta vigília da noite, isto é, lá pelas 5 da madrugada, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. O que é aquilo? Eu não sei! É um fantasma! Ela está caminhando sobre as águas! Ele vem! Era Jesus. Mas eles pensaram que fosse um fantasma. E quantas vezes, em certos acontecimentos difíceis da nossa vida, a gente simplesmente não consegue imaginar que Deus pode estar por trás de tudo. Sabe, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar que por trás de um acontecimento ruim, Deus pode estar querendo nos fazer acordar para outras realidades. Às vezes, a gente consegue enxergar alguma coisa depois que passou a tempestade, mas durante... Fiquem tranquilos, sou eu, não tenho medo. Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas e ir até junto de ti. Venha! E agora? Deixar a segurança de um barquinho agitado pelo vento ou ir andando sobre as águas até Jesus? Imagine o que passou pela cabeça de Pedro naquele instante. Mas ele tomou a decisão certa. Pedro caminhou sobre as águas. Já pensou? Caminhou sobre as águas. Mas de repente, ele começou a afundar. Por que será? A resposta imediata que nos vem é que ele começou a olhar para as ondas, para o vento, sentiu medo. Por isso começou a afundar. Tudo bem, em parte, é por causa disso mesmo. Mas tem outra razão mais importante. Sabe por que Pedro começou a afundar? Porque ele desviou o seu olhar de Jesus. E quando alguém desvia o olhar de Jesus, começa a reparar na força dos ventos, no barulho das ondas. Na nossa vida também é assim. Quando a gente olha para Jesus, a gente caminha sobre as águas.
podem ser as águas mais agitadas desse mundo, os ventos mais destruidores desta terra. Se a gente estiver olhando para Jesus com os olhos fixos nele, a gente não afunda. Isso não quer dizer que a gente deva ignorar os problemas e não tentar resolvê-los. Nada disso. Com os olhos fixos em Jesus, a gente tem mais força, mais sabedoria para resolver e superar os problemas. Mas se a gente tira os olhos de Jesus, aí é claro, só vamos enxergar ondas gigantescas, ventos furiosos e tantas coisas que você conhece muito bem. Esta é a grande lição deste episódio do Evangelho. Não tirar os olhos de Jesus.